Vamos voltar a falar um pouco mais sobre o inconsciente. O inconsciente acaba sendo uma espécie de assunto inesgotável para a psicanálise. Muitos de nós, em muitas áreas do conhecimento, quando querem saber um pouco mais sobre o que é o humano, o que é o ser humano, sempre tem uma expectativa de que nós temos que tentar saber tudo de maneira transparente, de maneira límpida, nós temos que, de certa forma, esgotar o humano. Quando Freud nos fala sobre o inconsciente, ele vai nos falar exatamente de algo que vai ao contrário disso. Então, por exemplo, querer saber tudo sobre mim mesmo, o que eu penso, né? Ter clareza com relação aos meus pensamentos e, por outro lado, esperar demais que eu possa saber o que se passa com o outro, o que o outro pensa, por exemplo, o outro com o qual eu vivo, né? Com o qual eu convivo, o que ele pensa, o que ele sente. Então, essa expectativa que nós temos, às vezes, muito exagerada de saber demais sobre mim e saber demais sobre o outro, né? Querer lidar com o humano como se o humano fosse um grande quebra-cabeças e onde não faltasse nenhuma peça, o ideal é encaixar todas as peças. Quando Freud nos propõe o inconsciente, o que ele vai exatamente nos dizer? Algo muito curioso, que o humano ele é algo que há de ser pensado junto de uma certa obscuridade, ou seja, junto de alguma coisa que nunca se esgota. Inconsciente tem a ver com isso. É uma espécie de resíduo duro de ser conhecido, duro de ser interpretado, que existe em nós. Então, falar que nós somos habitados pelo inconsciente, a partir da psicanálise, significa o quê? Significa considerar que, por exemplo, quando um paciente vai a um analista e pode passar anos e anos nesta análise, por exemplo, ele não vai conseguir se esgotar inteiramente, ele não vai conseguir saber tudo sobre ele próprio. Por que ele é desse jeito, por que ele tem aqueles sintomas e não outros, por que a sua sexualidade se manifesta de tal e tal maneira. Há uma certa expectativa de esgotamento, né? Uma expectativa de que nós possamos nos elucidar inteiramente. Há algo em mim que não é totalmente límpido, que não é totalmente transparente e que nunca vai ser inteiramente revelado. Então tem alguma opacidade em mim. E faz uma grande diferença, uma diferença clínica, inclusive uma diferença política também, considerar que o humano é esta dimensão da qual faz parte uma certa falta de nitidez, uma certa obscuridade. Então, considerar o que nós sabemos sobre nós mesmos ao lado daquilo que não é muito nítido, isto nos abre perspectivas muito interessantes sobre nós mesmos.